Vamos então ao primeiro milagre do Senhor Jesus às margens do Mar da Galileia. Na verdade, agora é dentro do Mar da Galileia. Vamos ver o texto de Marcos, capítulo 4, versos 35 até 41. Naqueles dias, já sendo tarde, disse-lhe Jesus: Passemos para a outra margem. Jesus falou: Vamos para a outra margem do lago. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Mas agora, irmãos, enquanto eles estavam lá no lago, no meio do lago, do grande lago, chamado Mar da Galileia, se manifestou um temporal. Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se d'água. Olha, irmãos, o que estava acontecendo ali com aquela tempestade no mar, o barco já estava quase a naufragar, estava prestes a afundar. Mas o que acontecia com Jesus? Veja, Jesus estava na popa, estou lendo o verso 38. Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Ele, despertando, repreendeu o vento e disse: Acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e fez-se grande mudança. Veja, irmãos, o milagre, o poder do Senhor Jesus sobre as forças da natureza. A ordem do Senhor Jesus aos elementos naturais. Cessa o vento, acalma-te, emudece. Mas veja agora o que aconteceu, então, se tornou uma calmaria. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? O Senhor Jesus falou: Vocês não têm fé? Advertência a eles. Eles estavam com Jesus no barco. Eles não precisavam temer, mas eles temeram. Eles temeram que iam naufragar, temeram que iam morrer. E o Senhor Jesus acalmou a tempestade e os advertiu: Vocês precisam ter fé. Mas ainda o que aconteceu com eles? Vejam lá, verso 41. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? O que era esse temor, irmãos? Esse temor era medo realmente. Mas era um temor reverente. Um temor reverente diante do poder divino. Quando nos colocamos diante do poder divino, irmãos, se tivéssemos a oportunidade de nos colocar diante do poder divino, numa situação semelhante, nós também temeríamos. Quem é este que até os ventos e o mar obedecem? Essa foi uma manifestação divina, irmãos. O Senhor Jesus, nesse momento, fez uma manifestação divina, uma teofania. Uma teofania, como os teólogos assim chamam, é uma manifestação de Deus, uma manifestação da divindade ou uma manifestação dos seus anjos, uma manifestação visível. No que consiste uma teofania? Primeiro, na demonstração do poder divino. Em segundo lugar, no medo humano. O poder divino produz no homem um temor, um medo humano. Pois a teofania também tem uma ordem, uma determinação. Ainda a teofania tem as palavras da revelação para o qual Deus ou o anjo apareceu. Tem palavras daqueles que viram. E mais ainda, tem a resposta humana a essa revelação. Qual foi a demonstração do poder divino? Foi acalmar a tempestade. Qual foi o medo humano? O medo dos discípulos, o temor dos discípulos. Qual foi a ordem? A ordem foi: não tema. Por que é que vocês estão com tanto medo? Por que vocês estão com tanto medo? As palavras da revelação. A resposta humana à revelação. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa foi a resposta. Quem é este? Que poder é esse? E a resposta é uma resposta pessoal, uma resposta que Marcos deixa para cada um de nós. Ele é o Filho de Deus, o próprio Senhor. Veja, Marcos inicia o seu evangelho dizendo que Jesus é o Filho de Deus. O louvor do salmista ao Senhor Deus e seu poder se encontra também no Salmo 104. Salmo 104, a nossa lição diz para lermos os versos 1 a 9.
Mas eu vou ler o primeiro verso. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, Deus meu. Tu és magnificente, revestido de glória e majestade. Coberto de luz como de um manto, tu estendes o céu como a tua cortina, como uma cortina. Veja, o Senhor Deus é o nosso Deus. É o meu Deus, ele é resplandecente. Se você olhar o Salmo 104, você vai ler, leia depois, eu recomendo, leia totalmente o Salmo 104. Não somente os versos 1 a 9, mas todo. E vai ver que o Senhor Deus é o autor, é o criador das fontes das águas, da relva. É ele que dá alimento para os animais e para os homens. É ele que mantém o ciclo diário, dia e noite. É ele que fez o mar e tudo que contém. É ele que renova a face da terra. Na verdade, meus irmãos, o Senhor Deus é o nosso Criador, mas Ele é também o nosso mantenedor. Ele é o que mantém todas as coisas. Ele é que nos mantém com vida. Ele é que mantém o mundo. Ele é que mantém o planeta Terra rodando na sua órbita, girando em torno de si, produzindo dias e noites. Ele é que mantém na distância adequada do Sol. O Senhor Deus, irmãos, é um Deus mantenedor. É um Deus que se preocupa com a sua criação. E é um Deus que se revela. Se revela através da natureza, se revela através da palavra de Deus, mas especialmente se revelou através do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo manifestou o poder de Deus, demonstrou o poder de Deus e mais, demonstrou o grande interesse de Deus em salvar a cada um de nós. Esse é o Deus, irmãos, esse é o nosso Deus. Esse é o Deus em quem cremos. Cremos pela fé, cremos pela sua atuação, pela atuação do Espírito Santo na vida de cada um de nós. Este é o nosso Deus. Um Deus que acalma a tempestade, um Deus que tem poder sobre a natureza, um Deus que tem poder sobre todas as coisas. Mas, sobretudo, irmãos, um Deus que nos ama, ama a cada um de nós individualmente.